Fala galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o Frank, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vamos fazer a review do jogo que foi a gênese da fórmula, que mais tarde se repetiu nos jogos modernos do Sonic, o Sonic Rush, lançado em 15 de novembro de 2005. Sendo um dos jogos mais bem sucedidos da série, Sonic Rush segue a mesma tradição de continuar as aventuras 2D do herói, mas desta vez procurando dar uma nova roupagem que combinasse com a essência do ouriço, ser veloz. Foi o último game em que o Yuji Naka, considerado o pai do Sonic, esteve inteiramente envolvido na produção. O curioso é que a nova roupagem idealizada por ele, junto com o diretor Akinori Nishiyama, é a jogabilidade Boost. Quando um botão é apertado, o azulão corre em alta velocidade, atropelando os inimigos, virando padrão nos jogos seguintes. Ou seja, mesmo Naka tendo saído da Sega logo após a conclusão do Rush, títulos de sucesso como Sonic Unleashed HD, Sonic Color, Sonic Generations, Sonic Rush Adventure e outros preservam o espírito dele. Então chega de enrolação e vamos para a review de Sonic Rush. A história conta que a Blaze, uma princesa de outra dimensão, aparece no mundo do Sonic do nada. O mundo dela tem 7 esmeraldas do sol, que funcionam igual às esmeraldas do caos. Mas elas foram roubadas pelo Dr. Eggman, que conseguiu ir para a dimensão da gata. Sem saber o que fazer, ela lhe dá a missão de pegar as esmeraldas do sol. Em outro lugar, Sonic está viajando pela Leaf Storm Zone e acaba encontrando o Dr. Eggman. Depois de derrotá-lo, Sonic vê uma esmeralda do sol caindo de sua nave, mas quando vai tentar pegá-la, a Blaze surge e foge de lá. Sonic não entende literalmente nada. Querendo mais informações, ele acaba encontrando um novo vilão que se chama Eggman Nega, que é tipo o Eggman na dimensão da Blaze. O Tails, depois de seus estudos, entende o que está acontecendo, que a dimensão da Blaze e do Sonic estão se unindo lentamente. A gata não quer a ajuda de Sonic, preferindo fazer tudo sozinha. Cream se une a ela, tentando esquentar seu coração gelado. E chega a hora de salvar o dia mais uma vez. Sonic terá que pegar todas as esmeraldas do caos e Blaze terá que recuperar as esmeraldas do sol. E ambos terão que derrotar Eggman e Eggman Nega para salvar as dimensões. A história não tem muito do que se falar. Ela é bem simples, contada por perspectivas de Sonic e Blaze. Ela está pelo menos acima da média para um jogo de correr e pular do Sonic, mas não tão elaborada quanto de Sonic Adventure 2 e Sonic Battle. Indo para a jogabilidade do jogo, ele introduz o Boost, mudando a dinâmica dos jogos em 2D. A quantidade de Boost é representada por uma barra, que é preenchida à medida que você derrota inimigos e faz manobras. Quando a barra chegar ao zero, o Boost acaba. O level design foi totalmente desenvolvido para explorar a nova habilidade, sendo que na maior parte do tempo você estará correndo e pulando no modo mais frenético possível. No entanto, o game não é só apertar o botão de boost, contando com seções de plataforma onde se deve desacelerar, além de partes com a derrota de inimigos. Do resto, tem tudo que você conhece por Sonic. E falando do Special Stage, só são acessadas pelo Sonic. Eles são baseados do Sonic 2. Utilizando a caneta Stylus, você precisará coletar um número de anéis pré-determinada e fugir das bombas para a coleta de esmeraldas. E como padrão nos jogos do azulão, você precisará coletar elas para fazer o final verdadeiro. Os bosses são bem criativos e necessitam de uma estratégia para dar os 8 golpes. E a dificuldade do boss aumenta quando chega na metade das vidas.
O meu veredito é que as sessões de plataforma não são nada intuitivas. Também às vezes eu via a repetição de estrutura dando a impressão que estava passando no mesmo lugar, mas eu percebi isso só em uma fase e era usada com moderação. Mesmo os bosses do jogo sendo bons, o da Hue Crisis é igual ao primeiro, não tendo quase nada de original. E o último da história dos personagens é difícil injustamente, tendo que quase fazer um frame perfect para fugir dos ataques. E os Special Stage necessitam muito da habilidade do jogador. Eu achei o level design do Sonic Rush bem legal. Eu gosto desse estilo de correr em alta velocidade sem parar e com pouca plataforma. Mas a seção de plataforma desse jogo que ele te convida é bem ruim. Tem inimigos mal posicionados que eu acabei levando danos injustos e na deadline fiquei um pouco perdido. A fase do Sonic e da Blaze não mudava quase nada e tava parecendo que eu tava jogando o mesmo jogo duas vezes. Mas a historinha entre eles suaviza um pouco essa questão. Mas esses pontos do level design não atrapalharam minha experiência. Eu achei gostoso de jogar esse jogo ainda. Agora falando dos gráficos, a maior parte dos cenários e inimigos são feitos em 2D, enquanto os personagens jogáveis são renderizados em 3D. O interessante é que em inúmeros momentos o jogo brinca com o sistema de profundidade, com o mascote vindo até a frente da tela e ao fundo, dando piruetas, girando, pulando em molas e entre outros. Já os chefes e os Special Stage conta com belos visuais inteiramente tridimensionais, impressionando ainda mais se considerarmos de que se trata da primeira leva de jogos para o portátil. Já a direção de arte é bem caprichada, com cenário visualmente rico em elementos e não caindo na poluição visual. Em qualquer parte da fase você verá símbolos, estrelas, luzes e outros detalhes que transmite experiência mais rica, sendo que isso impressiona ainda mais quando se trata de um jogo onde a maior parte do tempo você estará correndo em altíssima velocidade. Some isso ao fato de que os temas são variados além de uma ótima distribuição de cores. O que eu destaco são o grande número de animações dos personagens, com direito a piruetas, cambalhotas, sombras póstumas e até mesmo uma dancinha quando se passa de fase. Que o Sonic é um belo dançarino de break e a Blaze é uma bela bailarina. Agora falando de trilha sonora, que é outro ponto que também inova, desenvolvido pelo Hideki Naganuma, as músicas são excelentes, extraindo diversos trechos de Red Set Radio e também de outras faixas. O interessante é que todas elas combinam com o ambiente e com o ritmo frenético da aventura, sendo facilmente uma das trilhas sonoras mais animadas da série. Eu não duvidei de não ficar viciado nessa trilha sonora. O que eu mais gostei foi da trilha sonora da batalha final com Super Sonic e a Super Blaze.